Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar com a minha meditação no Evangelho segundo escreveu Mateus. Eu já meditei até o capítulo 17 e hoje eu vou para o capítulo 18. O capítulo 18, ele tem várias epígrafes. São 35 versículos. Ele começa com o maior no reino dos céus, os tropeços, a parábola da ovelha perdida, como se deve tratar um irmão culpado, quantas vezes deve perdoar a um irmão, a parábola do credor incompassivo, e aí termina este capítulo. Eu vou meditar somente nos primeiros 9 versículos, que vai falar sobre o maior no reino dos céus e também sobre os tropeços. A palavra tropeço é escândalo. E vamos ver o que diz Mateus a respeito disso, dos ensinamentos que Jesus deixou e que Mateus registrou no seu evangelho. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés seres lançados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo os 2 seres lançados no inferno de fogo. Então, primeira coisa aí que Jesus fala, ele fala sobre o maior no reino dos céus. E é impressionante que Jesus, lá no seu evangelho, o qual registrou Lucas, o médico amado, Jesus já falou sobre isso. Quando eles estavam questionando a respeito de quem era o maior, ele falou assim: olha, quem tem essa ideia de quem é o maior no reino dos céus são os governantes, são os reis da terra. Lá em Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 22, no versículo 25, ou melhor, vamos ler o 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: o rei dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Benfeitores aqui é uma palavra grega que era tido como Deus, eram os títulos, é um título dado aos deuses, benfeitor. Mas agora vamos ver o que Jesus diz aqui, versículo 26 do capítulo 22. Mas vós não sois assim,
Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Então, Jesus sempre deixando bem claro para os seus discípulos que no reino dos céus não se tem essa ideia de quem é maior, de quem é menor. Por isso que ele chamou uma criança e colocou a criança no meio deles. Porque a criança nova ainda, ela não tem essa ideia de quem é maior, quem é menor, o que deixou de ser. Na verdade, uma criança, ela é dependente dos pais em tudo. No alimento, nas roupas, no afeto, no apoio psicológico, no apoio no que se diz respeito à proteção individual. Então a criança ela é totalmente dependente dos seus pais. Por isso que Jesus chamou uma criança e colocou no meio. Olha, se vocês não se tornardes, se não vos converterdes, virar, ao contrário, e não tornardes, se tornar como a criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ou seja, primeiro eu tenho que dar um giro na minha vida, mudar completamente a forma de pensar. E depois eu tenho que tornar como uma criança. Aqui se diz respeito à nossa dependência. Nós temos que nos tornarmos totalmente dependentes do Senhor. Depender dele em tudo, confiar nele inteiramente. Vocês podem ver que Jesus, ele nunca condenou os discípulos por confiarem demasiadamente na pessoa dele. Eu nunca vi isso na Bíblia. Jesus disse: olha, vocês estão confiando demais em mim. Não, Jesus nunca disse isso. Pelo contrário, Jesus sempre, ele censurou a atitude de falta de confiança. Por que vocês não confiam? Por que vocês não estão confiando em mim, homens de pouca fé? Ou seja, falta de confiança. Jesus sim censurou a falta de confiança. Vocês podem ver que não somente no Novo Testamento, mas em toda a palavra de Deus, a confiança em Deus ela é focada. Lembra lá do período em que o povo de Israel passou no deserto, em que Deus enviou o maná? Veja bem que não era permitido colher o maná para o dia seguinte. Se colhesse, ele apodreceria naquela noite. Por que Deus fez isso? Para que o povo de Israel aprendesse a confiar inteiramente no Senhor. Eles deveriam acreditar e confiar que no dia seguinte, logo ao romper da manhã, quando eles acordassem, o maná já estava lá, para que eles pudessem colher, comer aquele dia. O dia seguinte era um outro dia, eles deveriam confiar na providência do Senhor. Por isso que Jesus chamou os seus discípulos a se converter e tornar como criança. Ou seja, tornar totalmente dependentes do Senhor Jesus. Em tudo, em tudo. Então, no reino dos céus, não tem essa ideia de quem é maior ou quem é menor. Pode ver que Jesus, ele deixou um exemplo claro a respeito disso. Lá na cerimônia do lava-pés, ele tomou uma bacia, cingiu com a toalha e lavou os pés dos seus discípulos ou dos seus apóstolos. Ele, como Senhor, como mestre, ele se dobra e lava os pés dos seus discípulos, deixando um exemplo claro que o Senhor não é maior do que o servo no reino de Deus. Todos estão a serviço do reino dos céus. Todos nós temos um sumo pastor, que é Jesus. Todos os demais aqui na terra são servos de Jesus, que estão empenhados em levar o reino de Deus aqui nessa terra. E Jesus diz mais ainda: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim. Ou seja, como ele disse que nós temos que ser como crianças, confiar nele, depender dele em tudo,
sermos parecidos com criança, não guardar mágoas em nossos corações. Pode ver que uma criança, você pode bater em uma criança, se logo em seguida você a chamar e abraçar ela te perdoa, porque ela não guarda mágoa em seu coração. Assim devem ser os cristãos também, não guardar rancor, não guardar mágoa, não ter esse sentimento de retaliação e depender de Deus em tudo. E você, olha, qualquer um que fizer tropeçar a um destes pequeninos, pequeninos são quem? São aquelas pessoas que se parecem com crianças, que dependem do Senhor em tudo, que creem em Jesus. Melhor lhe fora, ou seja, qualquer que for a pedra de tropeço aqui é escândalo, ou seja, eu ser na vida dessas pessoas que creem em Jesus, que confiam em Jesus, eu ser um obstáculo na vida dessas pessoas. E que através da minha pessoa, este pequenino, ou este servo de Jesus, ele venha tropeçar e cair na fé. E você, olha, quem fizer isso é melhor para ele. Veja bem, é duro. Por quê? Melhor lhe fora que ele se pendurasse ao pescoço uma grande pedra e fosse afogado na profundeza do mar. Aqui eu não sei se as pessoas o lançariam ou se a própria pessoa atirasse ao mar. Ambos os casos era melhor morrer, ou um suicídio, ou melhor matar essa pessoa, do que essa pessoa fizer tropeçar um servo do Senhor. E outra coisa que ele alerta ainda, a palavra aqui de ai expressa dor. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável, ou seja, o escândalo com certeza vai vir. Isto é inevitável. Mas ele diz, mas ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Ou seja, vai ser triste para essa pessoa que vai ser um escândalo na vida de outros cristãos que confiam no Senhor. E ele diz aqui, pode ver que dentro desse contexto de tornar como a criança, ser dependente do Senhor, ser um cristão autêntico, ser um pequenino que confia em Jesus, dentro desse contexto ainda de fazer alguém tropeçar, ele fala o seguinte: portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, então quando ele fala de mão e pé, ele fala das nossas atitudes. Os pés são para onde eles estão me levando. As minhas mãos falam das minhas ações. Para onde os meus pés estão me levando e aquilo que as minhas mãos estão fazendo. Se elas forem causa de escândalo para as pessoas, é melhor fazer o quê? Está aqui. Olha só. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo mãos e pés seres lançado no fogo eterno. Então, se o meu pé ou a minha mão, eles forem causa de tropeço, está aqui no versículo 8, é melhor cortar. Mas esse corte aqui é literalmente? Não é literalmente. Mas, se os meus pés estão me levando a lugares que eu vou servir de tropeço para a vida dos meus irmãos, é melhor eu não ir. O cortar aqui é não ir aonde isso possa causar tropeço na vida dos meus irmãos. E cortar as mãos aqui não é mutilar o meu corpo, não. Se as minhas mãos estão fazendo algo, que este algo que eu estou fazendo seja causa de tropeço na vida dos meus irmãos, é melhor eu não praticar. Então, eu não devo ir em lugar e não devo praticar aquilo que serve de tropeço para os meus irmãos. Se os teus olhos te faz tropeçar, os olhos aqui falam o quê? Da minha cobiça. Pode ver que as mãos e pés falam mais dos meus atos exteriores, daquilo que eu estou fazendo e para onde eu estou indo. E o versículo 9, ele fala do meu olhar.
aí fala mais de uma vida introspectiva. Eu olho e se este olhar ele me faz tropeçar, o que eu tenho que fazer? Arranca-o, lança-o fora de ti. Então, se aquilo que eu estou olhando está me levando a tropeçar e cair na minha caminhada com Cristo, o que eu tenho que fazer? É melhor eu não olhar. Não é tirar os olhos, arrancar os olhos, ficar cego, se a minha natureza pecaminosa ainda está dentro de mim. Na verdade, eu tenho que não olhar para aquilo que não agrada ao Senhor. Tirar os meus olhos das coisas que Deus não se agrada. É isso que Jesus está querendo dizer. Tanto nas ações, e as ações também servem para a minha vida pessoal e também para a vida do próximo que está ao meu redor. Aquilo que eu faço, que eu pratico, serve para a minha pessoa e também serve para a vida do meu próximo. Porque pelos lugares que eu vou, por aquilo que eu pratico, pode contaminar a minha vida e eu posso levar outras pessoas a tropeçarem devido ao meu testemunho da minha vida prática na caminhada com Cristo. Então, ele diz, se isto te faz pecar, é melhor você não praticar, é melhor você não olhar, porque é melhor você abrir mão disso tudo, abrir mão de muitos lugares que eu vou, abrir mão de muitas coisas que eu pratico, abrir mão de muitas coisas que eu vejo, não praticar isso, não olhar para isso, do que entrar, ver tudo isso, entrar na eternidade sem Cristo, ir para o inferno, ou abrir mão de tudo isso e entrar na vida eterna e morar eternamente com Jesus. Está aí, portanto, então, esses versículos, são 9 versículos, que fala aí a respeito do maior no reino dos céus e também os tropeços na vida, na minha vida e na vida do meu próximo. No próximo vídeo eu estarei meditando aí a partir do versículo 10, que fala sobre a parábola da ovelha perdida. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.